Boa noite, meu nome é Renata e nós vamos apresentar a nossa observação. Foi feita ao longo dessa disciplina, dentro da escola, né? A minha observação, ela foi feita no Colégio Militar, aqui na minha cidade, em Manaus. Eu participei da observação numa turma do 6º ano. E eu fui muito bem recebida pela professora bem simpática, bem solícita também. Ao longo da observação, ao longo da entrevista, ela falou, né, que ela fez, também cursou língua portuguesa na Uniaselv, e ela se mostrou muito aberta, muito interessada em participar desse trabalho. Durante a entrevista, nós falamos sobre as dificuldades e sobre as recompensas, né? Como é recompensador participar do processo educativo de uma criança. E a professora, no meio da sua prática, ela sempre enfatizou o quanto para ela é importante criar novos leitores, trabalhar com as crianças por meio da leitura, por meio da prática de escrita também. Um dos pontos que ela enfatizou, a gente perguntou na entrevista para ela sobre as dificuldades da BNCC, né, desse novo parâmetro, e ela falou assim, que uma das coisas que ela tem sentido muita dificuldade é que a BNCC ela tem diminuído a prática, o treino da gramática, o treino da escrita entre os alunos, e ela tem sentido isso em relação às novas turmas que ela vem pegando, porque muitas crianças, elas, apesar de ser um colégio militar, né, mas ainda assim é uma escola pública, e elas têm mais dificuldade, elas apresentam um pouco mais de dificuldade na questão da escrita. Muitas crianças escrevem ainda muito errado, e não uma questão regional, mas sim numa questão da língua portuguesa mesmo, da escrita da língua portuguesa. Os nossos eixos, dentre as nossas observações, nosso mapa conceitual, né, o eixo 2, ele vem trabalhando, nós observamos, né, que todas as professoras que nós observamos, elas procuraram fazer uma aula dinâmica, uma aula diversificada. Elas nunca ficavam só no conteúdo que era proposto. Por exemplo, eu mesma, no dia da observação, a professora estava trabalhando um livro, O Jardim Secreto, que é um livro de literatura, é um livro, e ela sempre busca, ela comentou, né, na entrevista, que ela busca colocar em todos os bimestres um livro para que as crianças explorem, para que elas leiam, e a partir desse livro ela vai criar toda uma sequência didática, vai finalizar numa avaliação, porque é obrigatório na escola ter uma avaliação, uma prova escrita, mas toda a didática que ela trabalha no bimestre parte do livro que eles vão ler no início do bimestre. Quando eu fui fazer a observação, eles estavam finalizando a leitura desse livro, finalizando as atividades desse livro. Então, os professores, a professora, né, todas as professoras que nós observamos, elas trabalham essa questão da leitura, da compreensão do texto. Elas fazem uma aula dialogada, onde os alunos, eles não só ficam lá sentados, mas eles também participam das aulas. Eles também podem comentar, eles podem debater. As professoras, elas procuram usar as metodologias ativas, e o engajamento, elas procuram muito
a questão do engajamento dos alunos, né, para que eles também se tornem ativos na educação, no processo deles de ensino, para que eles não fiquem apenas lá apáticos. E uma coisa que eu achei muito interessante foi isso, porque mesmo no colégio militar, a professora estava lá buscando a participação das crianças, buscando que eles também estivessem participando desse processo, porque não é um processo só dela, na verdade. E uma coisa que ela falou também que é bem gratificante, para mim também como professora é bem gratificante, que ela tá falando toda vez que ela vê uma criança sendo aprovada em um lugar, um aluno dela, né, sendo aprovado, tendo alguma conquista, ela sente como se ela tivesse de alguma forma aquela conquista também foi dela, porque ela também participou disso. Eu como professora também sinto isso, né? Eu tenho alguns alunos que eles passaram em escolas técnicas, escolas difíceis de entrar, escolas que têm processo seletivo difícil, e como professora eu me sinto muito honrada por isso, por ter participado desse processo deles, por ter visto aquela criança ali, e agora ela tá fazendo parte de uma... tá conquistando lugares diferentes, tá conquistando coisas maiores. E agora a gente vai continuar a nossa apresentação com a nossa colega. Boa noite, colegas. Eu sou Rafaela Vasti, do município de Tefé, Amazonas. Então, partindo da socialização interna que a gente fez no nosso grupo, a gente pôde perceber e identificar alguns pontos em comuns com relação à didática dos professores entrevistados. Isso porque a gente pôde observar a preocupação em manter as atividades sempre diversificadas, fazendo com que o aluno se sentisse atraído pelas atividades que estão sendo trabalhadas na sala de aula. Isso é muito importante porque a disciplina de língua portuguesa, antigamente, ela era meramente conceitual e isso era muito cansativo para o aluno. Mas com a implementação da BNCC e com a necessidade de desenvolver habilidades e competência, hoje em dia o professor ele consegue ter um norte, um objetivo a alcançar. Então, todos os conteúdos eles giram em torno do desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. Inclusive, na escola no qual eu tive contato, que eu pude observar, a professora que leciona nessa escola, nessa turma, ela já é formada há 15 anos, né? E durante a sua formação, ela não teve contato com a BNCC, porque a BNCC foi implementada depois. E ela relata que ela só veio ter conhecimento através da formação continuada. Ela veio ter conhecimento através de cursos que ela fez depois já de ter se formado. E ela, mesmo assim, conseguiu entender a importância da BNCC. E ela busca sempre andar em consonância com as necessidades, com as exigências que a BNCC vem trazendo. Inclusive, nas suas aulas, ela busca trabalhar sarás literários, ela busca trabalhar leituras em grupos, produções textuais. Ela procura sempre manter os meninos, as crianças, participando de concursos de poesia, concursos de poema. E isso é muito importante e interessante, porque o aluno ele se sente atraído. Ele vê que a aula de português não é meramente conceitual e que ele vê um objetivo para ele, que ele consegue enxergar a importância da língua portuguesa na vida prática dele, na vida cotidiana. E é isso que a BNCC ela vem buscando. Ela vem buscando o desenvolvimento de habilidades e competência para que depois, no final da sua formação, ele tenha o pleno desenvolvimento e o preparo para o mercado de trabalho, para o convívio social. Então, a disciplina de língua portuguesa, hoje em dia, ela não é mais isolada como era antigamente. Hoje em dia, ela há uma conversa entre as outras disciplinas. Hoje em dia, ela nos traz o quê? Ela nos traz o desenvolvimento de habilidades como oralidade. Não se trata só de ensinar o menino a ler e escrever. Hoje em dia, se trata de fazer com que o aluno tenha uma análise crítica de mundo. Olá, sou a acadêmica Josiane Braga. Estou aqui também para relatar um pouco da minha experiência, né, em visita ao campo. Sou professora de educação infantil, então para mim foi um outro patamar, né, um novo leque que se abriu, né, nessa visita, né, visita em campo.
O meu eixo, né, que eu vou comentar aqui com vocês, né, é o 4º eixo, que fala sobre as perspectivas, educação digital, aprendizagem personalizada, desenvolvimento contínuo, educação inclusiva, competências socioeconômicas, né, aí deixar bem visado para nós, né, que nós como profissionais de educação devemos sim investir na nossa formação contínua, né, é algo que eu conversei com a professora lá, né, ela é uma pessoa que gosta muito de ler, então ela procura sempre se aperfeiçoar mesmo ao máximo, né, para poder fazer uma interação boa com os alunos do 6º ano, né, aproveitando sim a educação digital, né, a escola em si ela não tem acesso a tablet para todos os alunos, data show também tem que agendar, né, uma requisição devido à escola ser grande. Ainda não tem uma área assim que eles possam tipo fazer uma apresentação, né, que no caso ela relatou isso, né, que eles usam uma área assim tipo um pátiozinho, né, para fazer algumas atividades extras, né, mas ela procura se envolver, né, os meninos nessa situação, e foi algo que ela procurou desenvolver, né, com eles, né, inclusive ela já deixou um convite para me retornar lá com ela, né, porque ela faz uma cesta literária, né, ela desenvolve com eles a leitura em grupos, e através dessa leitura, dessa abordagem, dessa reescrita que eles fazem, né, da história contada, eles apresentam desenhos, né, foi algo na sala dela que ela percebeu que eles gostavam muito de desenhar, algo da história lá, então para ela aproveitou, né, para incluir ali todas as abordagens que ela pode exercer através do livro, né, dos conteúdos, né, então ela procura assim envolver ao máximo eles, para eles também fazerem parte dessa construção, né, de conhecimento, né, e nós como profissionais de educação a gente deve, né, investir assim na nossa formação continuada, né, estar abertos sim à inovação e buscar maneiras de engajar e inspirar, né, os nossos alunos em um mundo em constante evolução. A gente sabe que após a pandemia, né, a educação digital ela desaflorou mais, né, e então assim ainda existem, né, professores ainda fechados com isso, né, não se dão abertura para aprender, para poder ajudar, né, os alunos de hoje em dia. Então assim foi interessante, valeu a pena, né, e algo também relacionado ao 4º eixo, né, que foi a formação de cidadãos críticos reflexivos, né, a área de educação que proporciona ao ser humano desenvolver uma leitura do mundo analítica, né, então a gente precisa passar isso para eles, que eles têm uma formação, que eles podem expor sim as suas críticas, né, suas reflexões referente ao assunto que é abordado, ao cotidiano que eles mudam, ao mundo que eles estão, né, que eles estão ali para isso, numa escola, para eles desenvolver essas habilidades e assim eles se tornarem realmente uns cidadãos participativos, né. Então a educação em si ela tá aí para isso, né, para ajudar o ser humano, né, de modo que ele venha aí crescer, né, mas acima de tudo também buscar conhecimento, né, não fechado somente numa escola, né, mas em todo o seu ambiente, né, familiar, né, localidade, né, tudo isso a gente tem essa perspectiva, né, onde a gente muitas das vezes percebe que os governantes, né, deixam um pouco a desejar. A gente sabe que a BNCC é linda, né, tem tudo ali para dar certo, mas realmente precisa sair um pouco do papel para ser vivenciado realmente em cada escola.